Bom dia! Bom dia! Tá meio alto essa câmera, vamos ajustar a câmera. Vou colocar aqui nossa hora da saúde familiar. Quintou, minhas queridas estrelas! Vamos falar sobre saúde familiar e o tema hoje é transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade borderline. Vocês conhecem esse transtorno? Borderline. E nós vamos atingir diretamente as mães, hein? Sinais de uma mãe. Borderline. Sinais de uma mãe, hein? Quem já ouviu falar nesse transtorno de personalidade borderline? Quem já conhece ele? Hoje o nosso assunto na saúde familiar, claro que sempre voltado para o nosso público, né? O meu público aqui no Instagram é 90% feminino, então o assunto que nos interessa é o universo feminino. E a idade aqui da maior parte das minhas seguidoras é a idade de mães empreendedoras, muitas que abdicaram de trabalhar registrado, trabalhar em empresas para cuidar dos filhos e conseguiram aí no artesanato a liberdade financeira para poder cuidar dos filhos e manter uma carreira, manter um rendimento aí, né? Sustentar a família. A maior parte é essa, então os assuntos que eu trago aqui para a Hora da Saúde, em sua maioria, é sobre o público feminino. Deixa eu baixar um pouquinho meu som que tá alto. Meu som binaural, né, gente? A maioria é para o público feminino, o que não quer dizer que não existam pais que sofram deste transtorno de personalidade. Ele é um transtorno que no Brasil não é muito conhecido, assim como o burnout também não é muito conhecido, e nós já falamos sobre ele aqui na Hora da Saúde, né? Eu trouxe na Hora da Saúde a síndrome de burnout, né? Burnout parental, que é a influência desse transtorno de personalidade dentro das nossas famílias, o que está acometendo muita gente. E o borderline também é um transtorno que afeta, na maioria das vezes, as mulheres, as mães. E por isso, e olha aí que coisa interessante para a gente refletir, por isso que mulheres são consideradas loucas, né? São consideradas de lua, de fases, porque este transtorno acomete mais as mulheres, mas isso também é uma doença psicossomática, uma doença mental, e com a entrada dos estudos da psicologia, da psicanálise, da terapia, vem percebendo que muitos desses transtornos que acabam parecendo com depressão, na verdade, devem ser tratados de forma diferente, né? Porque nem tudo é depressão. A depressão, ela acaba sendo generalizada porque os sintomas são um pouco parecidos, né? Em todos esses transtornos. Mas aí, com o avanço nos estudos da psicologia, foi percebendo-se que não, que existiam algumas diferenças entre os pacientes que apresentavam sintomas de depressão, e aí foram separados em categorias, né? Hoje em dia nós conhecemos muitos transtornos. Por exemplo, onde que se confunde muito o transtorno de personalidade borderline? No transtorno bipolar, né? Muitas vezes a gente fala, essa pessoa é bipolar, mas na verdade ela está sofrendo do borderline. Por quê? Qual é a semelhança entre a bipolaridade e esse transtorno? Você vai do céu ao inferno em segundos. Sabe aquela pessoa que tá tudo bem, tá super animada, tá super feliz e do nada
a pessoa começa a chorar, começa a brigar, começa a se vitimizar. É muito provavelmente uma pessoa que sofre deste transtorno de borderline. Não é comum que você esteja bem e por algum motivo, por alguma fala, você mude totalmente os seus sentimentos, o seu estado de espírito, né? A gente não sai ali da alegria extrema para a tristeza extrema sem que haja realmente um problema de saúde aí dentro da nossa mente. E é muito importante cuidar destes transtornos logo no começo, logo que você percebe que alguma coisa está fora da normalidade dentro de você, ir atrás de como resolver, de como prevenir isso. A terapia, o artesanato, ele entra na nossa vida e nós que somos profissionais do artesanato, a gente precisa entender ele também, além de trabalho, como uma terapia constante pra gente, né? Como algo que nos faça bem, que faça bem para nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito, né? Eu tenho vários exemplos de estrelas aqui que fazem um tipo de artesanato, um tipo de trabalho em costura e também tem um hobby na costura num outro tipo de artesanato. Por quê? O nosso artesanato, ele é a nossa fonte de renda, mas ele também é a nossa forma de cuidar da nossa saúde mental. Tanto que o artesanato, ele é indicado por todos os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, como prevenção, como forma de tratamento, quando você vai buscar a ajuda destes profissionais, né? Eu até estava vendo a Queca ontem, ela estava mostrando que ela está fazendo pintura em porcelanato. E é um momento em que ela se dedica a si mesma, né? É o meu momento, ela entende assim. E nós, mulheres, por isso é que a gente sofre de transtorno de personalidade, tá? Por isso é que a sociedade muitas vezes fala, as mulheres são loucas, as mulheres são bipolares. Porque nós abdicamos do tempo que é necessário para o nosso cuidado, para cuidar da nossa saúde, em prol dos outros, em prol dos filhos, em prol da casa, do marido, do trabalho, dos parentes. A gente sempre se dedica a outras pessoas e nos deixa em segundo plano. Muitas vezes nós não fazemos nada por nós mesmas por falta de tempo, porque estamos ocupando todo o nosso tempo com outras pessoas. Todas as vezes em que a gente abdica do nosso momento em prol do outro, nós estamos sujeitos a estes tipos de transtornos de personalidade. Você acaba perdendo a sua identidade e se tornando uma outra pessoa, deixando que toda essa confusão te direcione para algum arquétipo de personalidade que seja desfavorável a você. Porque já que nós temos influência de arquétipos, vamos buscar aqueles que vão nos fazer bem, né? Vamos buscar as identidades que vão nos trazer alta performance, que vão nos trazer benefícios. E o cuidado consigo é fundamental para encontrar este equilíbrio e para fugir deste tipo de problema. Vou falar para vocês o que é o transtorno de personalidade borderline, tá? Borderline, numa tradução, significa limítrofe, né? Limite é quando você vai ao seu limite emocional, ao seu desgaste. Você não tem mais o controle sobre a sua própria personalidade. É quando uma pessoa fala alguma coisa ou faz alguma coisa para você e você se sente rejeitado, odiado, você se sente abandonado, como se... E aí o que você faz? O que nós mulheres, e isso é importante a gente se atentar aos efeitos que tem este transtorno quando nós somos mães, tá?
Porque tudo que nós fazemos como mãe interfere na vida dos nossos filhos para sempre. A nossa responsabilidade como mãe é de criar a estabilidade emocional de uma pessoa para o resto da vida dela, tá? Eu trago esses transtornos aqui para que vocês conheçam ele, para que vocês percebam que os efeitos dele podem estar aí na sua vida, assim como eu percebo que em muitos momentos eu caio nesse transtorno e eu preciso tomar cuidado com ele, eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque eu não quero afetar os meus filhos, eu não quero criar adultos que tenham instabilidade emocional, criar pessoas que tenham transtornos de personalidade aí na fase adulta. E por isso que eu vou trazer os sinais de uma mãe borderline para vocês. E, gente, vocês vão perceber que às vezes vocês estão enquadradas aí nessas 4 personalidades borderlines, tá? E aí o que a gente precisa fazer? Nossa, tô enquadrada, Eliana, tô me vendo na sua fala. E agora? Calma, calma. Pra tudo tem-se cura, né? Pra tudo tem-se tratamento. E quanto antes você perceber quais são os sinais que você está introduzindo aí na mente dos seus filhos e mudar, melhor será para eles no futuro, né? Adultos mais confiantes você estará deixando para este mundo. Essa é a nossa grande preocupação como mães, né? Quais filhos nós vamos deixar para o mundo, né? Como serão os nossos filhos? Como será o mundo quando os nossos filhos forem adultos, né? Então, nós temos 4 tipos de mães borderlines, que é a rainha. Quem é a mãe rainha? A mãe que controla tudo, a mãe que exige que todos estejam sobre as suas asas, sobre a sua proteção, que não admite rebeldia, que não admite ser contrariada em hipótese alguma, aquela mãe que é soberana, que não pede desculpas, que mesmo que esteja errada, não admite, que quer todo mundo obedecendo a todo momento. Em pequenos detalhes, a rainha borderline, aí um sinal de uma mãe rainha, é a mãe que quer que o filho use aquela roupa de qualquer jeito, independente da opinião do filho. Um exemplo, assim, bem pequenininho. A mãe que obriga o filho a fazer atividades que ele não quer fazer. Uma mãe que quando o filho fala alguma coisa, ela fala, fica quieto porque quem manda nessa casa sou eu. A casa é minha. Essa é a mãe rainha. Essa mãe que não aceita que o filho tenha a sua posição dentro da família. A mãe que não aceita que alguém lhe diga alguma coisa. Aquela mãe que não aceita que contradigam ela em momento nenhum. Mesmo quando ela percebe que está errada, ela não aceita. O que acontece com essa mãe que controla tudo? Qual que é o efeito dela na vida desta criança? Esta criança vai passar a vida toda esperando que alguém lhe diga o que tem que fazer. Essa filha sempre vai procurar alguém para ser submisso. Ela sempre vai precisar ter alguém falando para ela o que fazer, onde fazer, como fazer. O que isso cria? Pessoas submissas, pessoas que não têm vontade própria, pessoas que não sabem se impor. Quais são os sinais da mãe rainha? Aquela mãe que grita o tempo todo, aquela mãe que quer tudo no lugar, aquela mãe que não aceita nada fora do lugar, que tá sempre histérica, que tá sempre
atrasada, gritando, xingando e principalmente culpando, né? Porque a mãe rainha, ela nunca é a culpada de nada, né? A culpa é sempre dos outros. E qual que é a outra mãe? A bruxa. Quem aí, né? Já viu uma mãe bruxa aí, né? Já teve algum amigo que a mãe era uma bruxa? A gente tem que manter distância, lógico, né? Se é bruxa, a gente quer distância. É aquela pessoa horrível que odeia o mundo, que odeia os filhos. Bom dia! Tudo bom com você? Ai, tô tentando lembrar. É Bia. Vamos ver se eu acertei. Lola. É aquela mãe que odeia todo mundo, aquela mãe que grita para os quatro ventos, que não queria ter filhos, que os filhos só atrapalham a vida dela, que não gosta de ninguém mesmo, né? Que não quer brincadeira, porque brincadeira vai sujar a casa, porque as crianças não servem para nada. Acertei! Aê! Ainda bem, né? Senão eu ia passar vergonha. Que bom que eu acertei. Um bom dia, seja bem-vindo à nossa Hora da Saúde. Hoje o assunto da Hora da Saúde é o transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno ele atinge em sua maioria as mulheres, mas existem homens também que têm esse tipo de transtorno. E eu estou falando aqui sobre os sinais da mãe borderline, né? Tem 4 personalidades aí para uma mãe borderline. A primeira é a rainha, que controla tudo. A segunda é a bruxa, da qual até os próprios filhos querem manter distância, né? Aqueles filhos que não gostam de ficar perto das mães, aqueles filhos que se apegam muito aos pais. Muito provavelmente a mãe tem sinais de bruxa aí, né? Que é quando o seu filho ele não quer ficar perto de você de jeito nenhum, você faz mal para ele, você transmite uma energia muito negativa na vida dele. Ele vai pro lado do pai, da avó, do avô, da tia, da vizinha, de qualquer pessoa. É um filho que tende a manter distância da mãe. Então, se é a sua situação, não se sinta ofendida pelo nome bruxa. Perceba que são sinais que podem estar acontecendo com você, que é um transtorno de personalidade. E assim como todos os outros transtornos, ele tem um tratamento. É só você mudar, você buscar este tratamento para que consiga mudar esses sinais. Então não quer dizer assim, eu sou bruxa e tá ok, tá tudo bem. O seu filho vai se afastar de você e você vai sofrer do mesmo jeito. Por quê? Por mais que pareça que as mães que sofrem de transtorno borderline, elas tenham um controle sobre tudo, ela não tem, ela é a pessoa que mais sofre, na verdade, né? Porque independente dessas 4 personalidades, em qual você acredita que se encaixe, você vai se sentir mal, você é a pessoa que vai sofrer mais com isso. E essa doença ela é muito séria. Também não sou uma bruxa. Essa pessoa que sofre, na verdade, o que acontece muitas vezes, né? Você é mãe e não quer ser mãe, né? A maternidade não serviu para você, você não sentiu todo aquele amor pela maternidade. Você descobre que isso não é o que você quer. Não quer dizer que você tenha que ser uma péssima mãe. Não quer dizer que você não possa dizer, olha, a maternidade não despertou nada em mim, não despertou aquele amor, aquela paixão. Eu não me vejo como mãe. E tá tudo bem. E muitas vezes a sociedade escracha mulheres que admitem não ter nascido para ser mãe, ter percebido que não gosta, né? Às vezes seu filho nasce, não rolou aquele tchan pelo filho, você não sentiu aquele amor absurdo que todo mundo fala, e aí você começa o quê? A se sentir mal por isso, e a sociedade te rejeita, porque a sociedade não aceita mulheres que não queiram ser mães, mulheres que não cuidem dos seus filhos do modo padrão, como a sociedade espera.
Mas muitas vezes, o que ninguém se atenta? Que esta mulher está passando por este transtorno de personalidade, onde ela não consegue se identificar como mãe. E às vezes isso vem de traumas antigos. Você precisa entender que não é assim, eu não nasci para ser mãe, lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, você tem que buscar a raiz daquele sentimento. Por que você não sentiu amor? Será que você não está passando por um transtorno? E este transtorno é uma doença e doença precisa ser curada e você precisa ir à raiz dessa doença para descobrir o porquê de você ter esse tipo de sentimento. Porque aquela mãe que não sente todo o amor pelo filho, assim, principalmente quando o filho nasce, ela está num transtorno de personalidade, ela está sofrendo também. Não é assim, aquela pessoa não serve para ser mãe, não sei porque teve filho, se não sabe ser mãe, se não é uma boa mãe. Nós condenamos, nós julgamos, condenamos, atacamos as pessoas, mas não temos este olhar de que a pessoa pode estar sofrendo deste transtorno e nem ela sabe. Porque você vê, esses sinais, eles são sinais aí, eu, na minha casa, muitas vezes, sou uma mãe rainha, né? Eu imponho a minha posição de mãe. Muitas vezes eu posso me enquadrar nesse, mas no momento em que eu estou excedendo esta personalidade, aí ela vira uma doença e eu preciso ir atrás da cura, eu preciso ir atrás de tratamento para conseguir superar este transtorno, porque ele vai fazer mal principalmente para mim, mas ele vai atacar também os meus filhos, vai atacar todo mundo que está ao meu redor. Então, cuidado também, muitas vezes, em julgar as mães, tá? Porque ela pode sofrer tanto deste transtorno de personalidade borderline, ela pode sofrer do transtorno da bipolaridade, pode sofrer de depressão, pode estar com uma depressão. Existem vários motivos aí da saúde mental que podem estar afetando a vida dessa mulher e a gente está julgando ela como mãe porque ela não se enquadra no padrão da sociedade, mas não está buscando a raiz dessa personalidade, o porquê dela agir dessa forma, né? Sempre tem um porquê e na maioria das vezes ele está lá no nosso lado oculto da mente, né? Está no nosso inconsciente. A gente precisa ir buscar e precisa ter este cuidado, né? Ir atrás de profissionais, ir atrás de conhecimento para conseguir mudar esses sinais e ter uma vida saudável, né? Uma vida familiar saudável. Vamos lá. A nossa terceira personalidade é a eremita. A eremita é a mãe que tem medo de tudo. É a mãe que durante a pandemia trancou as portas da sua casa, não deixou o filho sair. A pessoa que entrasse na sua casa tinha que passar pelo banho de álcool em gel, tinha que tirar toda a roupa, entrar na casa pelado e ir direto pro banheiro, tomar um banho, depois passar álcool em gel na cabeça, nos pés, da cabeça aos pés, e mesmo assim ela ainda tinha aquele medo de morrer e passa esse medo para os filhos. Aquela mãe que, se precisasse sair de casa, saía com 3, 4 máscaras de medo e fazia os filhos também terem medo e ficava gritando: não toca nisso, cuidado, vamos todo mundo morrer. Essa é a mãe eremita. A mãe eremita é muitas vezes aquela mãe irracional que deixa, por exemplo, de dar a vacina para os seus filhos por medo de que a vacina mate os filhos, porque a vacina tem um pouco do vírus na composição dela. Então, esse é um medo irracional, é um medo da mãe que não deixa ninguém chegar perto do filho, que não sente
confiança em ninguém para cuidar dos seus filhos. Então ela abdica de tudo, ela abdica da vida dela para proteger, porque dentro da cabeça dela ela precisa proteger os seus filhos do mundo. Ela não deixa que uma pessoa, nem muitas vezes a mãe eremita, quando ela chega no extremo do transtorno, ela não deixa nem o pai da criança cuidar da criança, porque ela não confia em ninguém, porque ela acha que ninguém vai proteger o filho dela. E o que causa isso? Ela passa esse medo para a criança, ela passa esse medo para o filho, e o filho vai ter transtornos, vai ter síndrome do pânico, vai ter ansiedade ao extremo, vai ter medo das pessoas, vai ter medo do mundo, vai ter medo de tudo. Tem até um filme, eu não lembro agora o nome do filme, gente, depois eu vou buscar ele. Deixa eu ver só o que a Eliene, assistente virtual, a Deliene. Sou mãe de uma menina e bebês gêmeos. Amo meus filhos. Maternidade não é fácil. Infelizmente, tem a depressão pós-parto em alguns casos que muitos não entendi. Tem a depressão pós-parto, tem a baby... Eu sofri, né, do... Como que chama, gente? Quando logo que nasce é o baby, o que mesmo que chama? Esqueci. Essa sou eu nos primeiros anos da maternidade, só confiava no pai, mas já me curei. Então, isso daí é um transtorno, né? Você não tem poder nenhum. Se você for parar pra pensar, não é Deus pra proteger ninguém, né? Seu filho pode... A gente, principalmente no primeiro filho, né? Não dorme porque tem medo da criança parar de respirar. Mas a criança pode estar... O que aconteceu? Já aconteceu de mãe matar o filho porque dormiu com o filho na cama, virou durante a noite e deitou por cima da criança, né? Proteção em excesso, quer dizer, você não consegue salvar, você não tem o poder de salvar, você não tem o poder de ficar 24 horas ativa olhando pro seu filho para saber se tá tudo bem, né, com ele. E mesmo se ele se engasgar, nós não sabemos fazer nada, né? A gente não sabe como fazer as técnicas de salvamento lá. Nós não temos controle sobre nada, mas temos medo. E muitas vezes o medo toma conta da nossa mente. E isso faz com que a gente transfira todo este medo, toda essa ansiedade para os nossos filhos. Serão adultos que têm medo de tudo também. São adultos que principalmente não vão confiar em ninguém, porque a partir do momento em que a mãe não confia em ninguém para cuidar do filho, o filho também não vai confiar em ninguém na vida dele. Olha aí a proporção que você está transmitindo para o seu filho. Então, quando você começa a ter alguns medos absurdos, você precisa analisar, peraí, racionalizar, né, o seu sentimento. De onde que tá vindo esse medo todo? Esse medo é real? Qual é a probabilidade disso acontecer? É pequena? Isso tá mais na minha cabeça do que na realidade? Então, eu preciso cuidar, eu preciso controlar a minha mente. O que a gente faz? Claro, é de todo ser humano, tá? Todo mundo sofre com isso, que é a gente sempre pensar na pior coisa que pode acontecer. Então, assim, você não aproveita os momentos. Um exemplo de como você não aproveita. Às vezes você vai sair para passear. E durante o passeio você pensa, acho que eu não tranquei a porta. Ai, meu Deus, alguém vai entrar na minha casa. Aí você já começa a imaginar alguém entrando na sua casa, quebrando tudo, roubando todas as suas coisas. Você não vai aproveitar o seu passeio com medo de que tenha esquecido de trancar a porta e alguém entre na sua casa. É irracional. Qual é a probabilidade de você ter esquecido? Qual é a probabilidade mesmo que você tenha esquecido de que alguém entre na sua casa? Mínima. Quase zero. E você acaba perdendo todo o seu passeio, perdendo toda a sua diversão, porque dentro da sua mente você está criando uma cena de terror. Aí você chega em casa, tá tudo sob controle, você fechou a porta
e nem percebeu, e a gente não percebe porque não está no agora, né? Não tem a presença do agora, que também já foi assunto aqui na Hora da Saúde, né? A importância de estar se presente no agora. E aí você acabou perdendo todo o seu passeio porque estava preocupada com um medo absurdo, e você acaba transmitindo este medo também para os seus filhos, e eles vão ter muito piores do que os seus, né? Porque quando você transfere alguma crença limitante para uma outra pessoa, aquela outra pessoa, ela vai ampliar essa sua crença, né? Vai ser muito maior dentro dela, principalmente se for numa criança, porque aí ela pega toda uma vivência infantil acreditando que aquilo é verdade e vai prejudicar muito mais na fase adulta dela. E aí, o que acontece com a mãe eremita também, gente? Olha aí um grave sinal de uma mãe eremita. O filho passa a tomar o lugar da mãe. O filho passa a cuidar da mãe, porque a mãe tem tanto medo de tudo que o filho troca de posição com ela. O filho passa a ser o pai ou a mãe, e a mãe passa a ser a filha que precisa de cuidados, que precisa ser protegida. Você faz com que o seu filho cresça fora da época. Você dá a ele um peso que não é dele, uma responsabilidade que não é dele, que é a responsabilidade de cuidar de você. É o mesmo que acontece com a quarta personalidade de mãe borderline, que é a mãe abandonada. Quantas mães sofrem disso, principalmente quando os filhos se tornam adultos e saem de casa? A mãe entra na posição de vítima, na posição de rejeitada. Cuidei de você a vida toda, agora você vai me abandonar. E ela faz com que o seu filho inverta a posição e passe a cuidar dela. Ela praticamente obriga o filho a ser responsável por ela. Nós vemos muito isso na nossa sociedade, porque os pais sempre falam, batem no peito, contam para todo mundo que abdicaram de todos os seus sonhos para cuidar dos filhos, em prol dos filhos, e os filhos são ingratos, e os filhos não estudam, não conseguem bons empregos, não se tornam pessoas independentes financeiras, enquanto eles abdicaram de todos os seus sonhos. Pais que depositam, que transferem os seus sonhos para os seus filhos e não deixam que eles trilhem os próprios caminhos. Isso é sinal de transtorno de personalidade. Quando eu tenho um sonho e eu passo a transferir este sonho, eu não tenho capacidade para ir atrás do meu sonho, e para não me sentir culpada, para não me sentir fracassada, eu transfiro este sonho para minha filha. Só que a minha filha não quer isso para a vida dela. Ela quer outra coisa. E eu não aceito. Eu não aceito que ela diga que quer outra coisa. Quando ela fala, olha, eu não quero fazer isso, eu não quero ser isso, eu me sinto abandonada, e aí eu já começo a virar a mesa contra ela e falar que eu me sacrifiquei a vida toda por ela e ela não vai fazer nada para me deixar feliz. Olha aí o perigo. Criar crianças dependentes emocionais. Criança que precisa agradar o pai e a mãe, né? Porque o pai também sofre de transtorno de borderline, né, gente? Então, a criança que precisa agradar, que precisa deixar os pais felizes. Cuidado quando você fala para os seus filhos, você me deixou magoada, eu tô triste com você, eu não esperava isso de você. Cuidado quando você usa essas frases com eles, porque isso faz com que dentro da cabecinha deles, eles acreditem que precisam ser um bom menino, uma boa menina para que você ame eles. Precisa tirar nota boa, porque se não tirar nota boa, você não vai amá-los, porque eles entendem essa mensagem de uma forma radical. Quando eu digo para minha filha
que ela não é uma boa menina, que ela não é uma boa filha, porque ela não se esforça na escola e eu tô pagando, tô fazendo sacrifício para pagar a escola, para pagar o material. Ela entende isso de uma maneira muito radical. Ela entende que se ela não se enquadrar na posição de boa filha, de boa aluna, de quem tira notas boas, eu vou deixar de amá-la. E isso pode criar nela aí uma dependência emocional. Ela perde a própria identidade porque vai ficar sempre em busca de agradar os outros para que seja amada. Nós vemos muito isso principalmente em mulheres, né? Que passam a vida tentando agradar os seus parceiros aí para que possam se sentir amadas, né? Que ficam aceitando muitas vezes muitas coisas que os parceiros fazem em busca de amor, em busca de que eles que se sentirem amadas por eles, né? São pessoas que perdem a própria personalidade buscando amor, né? Ou às vezes a gente abdica de muita coisa que a gente quer porque o nosso parceiro está dizendo que a gente não ama, que não dá atenção suficiente para ele, e no intuito de agradar, de mostrar que nós amamos, nós abdicamos daquele nosso momento, que foi o que eu disse no começo da live, né? Que é importante termos o nosso próprio momento para evitar transtorno de personalidade borderline. É preciso a gente saber aquilo que nós gostamos, que nos faz bem, para que a gente evite isso de viver para outras pessoas, né? E isso começa na infância, começa muitas vezes com mães que sofrem de transtornos borderline. A abandonada e a eremita fazem muito isso com a criança perder a identidade, buscando cuidar da mãe, buscando agradar a mãe para provar que ama. A criança sempre acha que a gente precisa provar que nos ama, porque senão a gente vai deixar de amá-los, né? É importante que você sempre diga constantemente para os seus filhos o quanto você os ama, o quanto eles são importantes para você, porque senão ele vai achar que precisa te agradar para que você o ame. Aquela criança que qualquer coisa que ela faz, acha que você deixou de amá-la, né? A criança precisa entender que independente do comportamento dela, você sempre vai amá-la, que não é porque você chama atenção, que você briga, muitas vezes que você grita, que você deixa de amar. Isso tem que ficar muito claro nesse diálogo entre mães e filhos, né? Não é porque eu tô gritando com você, não é porque eu estou brigando com você que eu não te amo. Eu estou te ensinando. Mas o amor, ele é intacto, né? O amor não acaba nunca. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Isso até a gente pode se olhar como mãe e também como filha, né? Como foi a nossa experiência com as nossas mães. Muitas vezes as nossas mães sofreram deste transtorno, não sabiam que isso era uma doença que deveria ter sido tratada. E aí a gente precisa ser adulto o suficiente para saber construir estes limites, né? Às vezes nós adultos precisamos nos afastar um pouco das nossas mães quando elas sofrem muito de transtorno e fazem mal. Um exemplo, né? Uma mãe abandonada, uma mãe eremita, onde você precisou trocar de posição com ela e tornar-se a mãe dela, você precisa se afastar. Precisa criar limites, mostrar para ela, porque assim, quando a mulher ela sofre do transtorno de personalidade, se afastar, brigar, questionar, só vai piorar a situação. Porque o borderline, ele cria realmente esse assim, você vai de 8 a 80, né? Você vai assim, do céu ao inferno rapidamente. A tendência é que elas briguem, gritem, batam, depois chora, se sente rejeitada, é a vítima, coloca a culpa em você. Então, é uma mãe que ela faz tudo isso em segundos.
que ela pula de um estado para o outro muito rapidamente, e principalmente uma criança numa situação dessa sofre muito porque não sabe bem o que fazer. E aí a criança acaba entendendo dentro da cabecinha dela que ela é a culpada realmente por toda essa mudança de humor da mãe, e ela passa a viver para agradar a mãe, para que a mãe não tenha esses surtos. Então você tem que perceber se você tá passando por essa situação, se você tá tendo de repente esses surtos assim do nada, e qual é a reação que os seus filhos têm diante desses surtos, para que você possa tratar. Se você tá assim num nível muito elevado, se você não consegue manter o controle, não consegue voltar à normalidade, é hora de procurar uma ajuda, tá? Procurar um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo aí que possa te indicar os melhores tratamentos e que possa diagnosticar qual tipo de transtorno, qual tipo de doença você possa estar sofrendo. Normalmente, a gente percebe os excessos, e quando percebe os excessos, corrige rapidamente. Se não está conseguindo fazer isso, é hora de procurar um profissional especializado para ajudar, né? E a gente começa a criar aquela distância das pessoas que nos prejudicam. Então, se você vê um filho que tem essa questão com a mãe, que você percebe que se você tem, por exemplo, dentro da sua família, uma mãe que demonstra esses sinais, é hora de conversar com essa criança e de explicar para ela que ela não tem responsabilidade nenhuma sobre os surtos da mãe, que não adianta você querer brigar, você querer bater de frente com uma pessoa que sofre de transtorno borderline. A única forma de ajudar a pessoa é com amor, é com paciência e é principalmente com diálogo. A pessoa precisa perceber que ela está sofrendo de um transtorno e que este transtorno precisa de tratamento. E a forma de mostrar isso é com delicadeza. Porque para uma vítima, se você falar, olha, você é louca, precisa se tratar, ela vai ficar pior ainda. Tá? E a gente costuma falar isso, né? Nossa, você é louca, vai se tratar. Ela vai ficar pior ainda. Agora, se você senta e fala, olha, existe um transtorno que acomete mulheres e que esses são os sinais, mas é tratável, você já indica para a pessoa o caminho que ela precisa seguir, tá? Cuidado com como você vai lidar com esses tipos de crises, porque parece que não é grave, mas existem muitas vítimas de transtornos de personalidade borderline que se suicidam, que não dão conta, porque a pessoa é a que mais sofre com isso. Por mais que ela reaja de uma forma muito violenta, no final ela é a que está mais sofrendo, porque ela sabe que ela está prejudicando as pessoas que ela ama e que ela não tem controle das suas emoções. Ela acaba aumentando muito as emoções e prejudicando as pessoas. Ter um tempo para si mesmo é fundamental para cuidar, para ter o equilíbrio mental e como forma de tratamento aí para qualquer transtorno, né? Seja esse ou seja qualquer outro transtorno. Um tempo para si mesmo, fazer coisas que você gosta, respeitar os seus limites, aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar que muitas vezes você não vai conseguir aquilo que você deseja e que tá tudo bem, que a vida continua mesmo que você não esteja todos os dias da sua vida feliz. É uma forma de manter o equilíbrio mental. Viver em grupos que também tenham dificuldades como a sua também. Então, se você percebeu que tem alguns desses sinais, você pode procurar grupos de mães que sofrem com transtorno de borderline. Você vai encontrar
muitas experiências parecidas com a sua e vai encontrar o apoio que você precisa aí na sociedade. Se isolar é a pior forma de tratar um transtorno de personalidade. Quanto mais isolado você fica, maior o transtorno se transforma dentro da sua mente. O monstro cresce dentro de você todas as vezes que você tenta jogar ele para debaixo do tapete. Então, vai em busca de grupos de apoio, vai em busca de ajuda, que você vai encontrar formas de tratar, formas de se curar disso e não passar, não transmitir mais essa crença limitante para os seus filhos, que é o mais importante, né? Nós só devemos dar aos nossos filhos crenças fortalecedoras, né? Cuidado com as crenças limitantes que você tem e que está transmitindo para os seus filhos. Dê a eles somente crenças fortalecedoras para que eles tenham confiança em si mesmo, para que eles criem a própria identidade, para que eles entendam que não é responsabilidade deles agradar ninguém. Ninguém precisa agradar ninguém, não é? Seja pai, mãe, marido, filho, ninguém. As pessoas têm que gostar da gente por quem nós somos, né? Com os nossos defeitos, com a nossa vulnerabilidade. As pessoas nos amam por quem nós somos e não pelo que nós temos a oferecer a elas, né? Essa é a Hora da Saúde de hoje. Muito obrigada. Hoje nós não tivemos a presença da Eliane Ferreira, porque ela tinha um compromisso agora, 9h30, então não pôde participar. Mas semana que vem, nossa querida consteladora familiar volta aqui, nossa parceira da Hora da Saúde, e já tem o tema, hein? Vou até já passar o tema para vocês, que eu anotei aqui. A Eliane vai falar sobre o efeito da gratidão na nossa vida, na nossa família, tá? Ela já tá preparando aí, tá super feliz que vai retornar com este tema maravilhoso. Na próxima quinta-feira teremos a participação da Eliane Ferreira, nossa consteladora familiar aí das estrelas da costura e do artesanato, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até amanhã com a saúde profissional às 9 horas da manhã. E eu convido todo mundo a participar da live que eu vou fazer agora com a Simone Silva lá no canal da Simone. Entra no perfil by.simonesilva que eu estarei com ela falando sobre Instagram, falando sobre táticas para crescer aqui no Instagram. Vai ser uma live ouro em pó aí, muito boa. E eu tô saindo daqui, vou tomar uma água e vou lá com a Simone. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã aqui neste mesmo horário, hein? Tchau, tchau.